Vamos cortar isso, cortar aquilo. Você é ladrão descarado. Ladrões, desgraçado, desalmado, filho de uma égua. Sejam bem-vindos, pessoal. Hoje temos notícias bombásticas para vocês. Antes de começarmos, já deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações. Não se esqueça de fazer isso, pois estão tentando nos boicotar por trazermos a verdade dos fatos. Deixe aqui nos comentários de qual cidade você apoia o presidente Bolsonaro. Mais uma de Moraes. PF prende radialista que quebrou tornozeleira eletrônica. A Polícia Federal de Governador Valadares, em Minas Gerais, prendeu na última sexta-feira o radialista Roque Saldanha, que é acusado de ter participado das manifestações de 8 de janeiro. O radialista estava na cidade de Colatina, no Espírito Santo, e os agentes da PF apreenderam um celular, 3 chips, a tornozeleira rompida e R$7 mil em dinheiro. Olá, ministro Alexandre de Moraes. Sou eu, Roque Saldanha, locutor, apresentador, repórter investigativo. O senhor tá sabendo que eu não podia usar isso mais, minha perna toda comida, tem fotos e tem vídeos, que foi protocolado. E o senhor vem que não sei o que, Roque Saldanha, que é Estado de Direito do senhor, da caçapa do seu c... Entendeu? O senhor pega essa tornozeleira aqui, abre seu c... e enfia lá dentro, rapaz. Eu sou homem, se o senhor quiser conversar só eu e o senhor, nós dois juntos. Influenciador que subiu a rampa com Lula detona o governo por ter feito cortes no BPC. Pessoal, tô usando esse filtro de palhaço aqui porque é exatamente como nós, pessoas com deficiência, ativistas da inclusão e familiares atípicos, estamos nos sentindo após a Câmara dos Deputados ter aprovado o PL 4614, que irá dificultar cada vez mais o acesso ao BPC, benefício de prestação continuada que garante sobrevivência a milhares de pessoas com deficiência e idosos que se encontram em situações de vulnerabilidade econômica. Esse que é um direito que não pode ser negado. O PL foi aprovado com alterações, mas alterações que não contemplam a diversidade das deficiências, deixando para trás autistas com grau de suporte baixo e também pessoas com síndrome de Down a terem acesso ao direito. O momento agora é de esquecermos nossas diferenças de ideologia política partidária e nos mobilizar, pressionar os nossos 81 senadores para que eles não aprovem o PL do BPC. E se avançar, vamos contar sim com a sensibilidade e o diálogo do presidente Lula para que seja vetado, para que não avance de jeito nenhum. PL 4614 não. Governo Milei anuncia abertura de nova prisão para lançar plano à la Nayib Bukele. Bandidos na Argentina não vão ter vez. Están llegando los primeros presos a la cárcel federal de Coronda. Estamos inaugurando esta cárcel para protección de toda la ciudadanía. Primer detenido que entra a la cárcel federal de Coronda, una nueva obra para la seguridad de los argentinos. Apresentador da Record vai para cima de Lula e o xinga de ladrão por cortar benefícios do BPC e vídeo viraliza na internet. Ladrões, roubando a pobre de uma mãe autista que não tem dinheiro. Elas sobrevivem, deixam de comer para os filhos. Você sabe o que é ter um filho autista? Desgraçado, desalmado, filho de uma égua. Não, vamos cortar isso, cortar aquilo. Você é ladrão descarado. R$1.000 o valor que eles querem cortar. R$1.000. Vai fazer isso na Venezuela, na Argentina, na Bolívia, no Peru, no raio que o parta. Vai fazer lá, canalha. Dólar disparado, a bolsa caindo e o governo insistindo que é tudo por causa de fake news,
que é especulação do mercado financeiro, não assume a culpa, não assume a responsabilidade. É incrível. No governo Bolsonaro, mesmo com pandemia, mesmo com guerra da Ucrânia, quando a economia do mundo inteiro sentia, diziam que o aumento do dólar era culpa do Paulo Guedes e do Bolsonaro. Já falamos disso essa semana aqui. Agora eles não têm a capacidade de assumir. E por que está acontecendo isso? Porque o governo se recusa a reduzir os gastos. São 39 ministérios, milhares e milhares de cargos comissionados inúteis, que poderiam ser extintos, mas não. Prefere mandar para o Congresso um pacote fiscal em que não demonstra nenhum esforço do governo para reduzir gastos, e sim redução de gastos sobre quem já está na miséria. Olha aqui a situação. Foi para a Câmara ontem, no pacote de ajuste fiscal, e ajuste muito entre aspas, né? Um projeto que limitava o aumento do salário mínimo, foi aprovado, então vai ter limite para aumentar o salário mínimo, viu? Você, petista, que ganha salário mínimo, o seu presidente Lula está sugerindo ao Congresso, e o Congresso está aprovando, que o salário mínimo tenha menos aumento a partir de agora. E também a restrição de acesso ao BPC. Isso aqui é de uma crueldade absurda. O BPC é o benefício de prestação continuada, ele tem valor menor que o salário mínimo e é concedido àquelas pessoas que têm incapacidade para o trabalho, a maior parte delas por deficiência física ou mental. Tanto que ele chega a ser pago a mais de uma pessoa da mesma família, porque, óbvio, infelizmente, há famílias enfrentando esse tipo de problema com mais de um de seus integrantes. Olha o que está no site da Câmara dos Deputados, onde eles divulgam a notícia. A Câmara aprova o projeto, né? E aí eles vêm explicando lá o que vai acontecer, vai subir com menos intensidade, né? O aumento do salário mínimo vai ser menor do que vinha acontecendo nos outros anos, e aí vem falando do acesso ao BPC. Para a concessão ao BPC, a pessoa com deficiência, tanto na esfera administrativa quanto judicial, vai ter, por exemplo, que se apresentar a cada 2 anos para comprovar que persiste a deficiência. Olha o nível da crueldade. Antes era de 4 anos, reduziram para 2. Tá certo que tem algumas deficiências temporárias que têm reversão, mas a maior parte delas não. E aí isso aqui deu uma chiadeira mesmo na esquerda. Veja bem o que falaram, e isso é o site da Câmara dos Deputados que está mostrando, hein? O que falaram esquerdistas aqui, que normalmente bajulam qualquer coisa que venha de Lula ou do PT. Falaram sobre autismo e síndrome de Down, por exemplo. Sâmia Bonfim alertou que pessoas com deficiências leves ficarão fora do BPC e que isso, aspas para ela, muitas mães atípicas dependem dos recursos do BPC para terapia, cuidadoras, tratamento e perderiam repentinamente condições de qualidade de vida para seus filhos. Então, fecha aspas, né? Então é a Sâmia Bonfim do PSOL reclamando aqui do que o governo mandou para a Câmara para aprovação. Quem mais? Deputado Duarte Júnior, que é do PSB do Maranhão, mesmo partido do Geraldo Alckmin, vice-presidente. Ele diz que a proposta destrói direitos de autistas e pessoas com síndrome de Down. Aspas para o que ele disse. Estão a condenar a uma pena perpétua a perda do direito de viver com dignidade, ao acesso a um estado de bem-estar social. Fecha aspas. Então veja bem, mesmo na esquerda tá dando chiadeira. E os deputados foram lá e aprovaram. Por quê? Primeiro porque está rolando uma negociata sem fim com o governo distribuiu um monte de emendas, um monte de cargos para meio que obrigar os deputados a aprovarem esse tipo de coisa aqui. E veja bem, quando ele faz isso, distribui cargos, distribui emendas, é quase como uma reestreia do mensalão, né? O mensalão 2.4 aqui do ano de 2024. Enfim, passou. Não que isso vai segurar a alta do dólar, mas passou. Eu soube dessa notícia aqui através de um desabafo do deputado Nicolas Ferreira nas redes sociais. Olha o que ele disse. Diante da crise econômica que ele mesmo aprofundou, o governo Lula acaba de aprovar um projeto que corta recursos de pessoas idosas, autistas e diversas pessoas com deficiência.
Em vez de cortar os super salários do funcionalismo público, diminuir os 39 ministérios, reduzir os gastos bilionários com viagens internacionais luxuosas, Lula preferiu tirar dinheiro dos mais pobres e vulneráveis que ganham até R$ 1.200 por mês de benefícios. Aos que ainda chamam isso de governo dos pobres, lembrem-se desse dia. E eu endosso aqui o que Nicolas Ferreira está falando. Está na hora da gente enterrar de vez essa narrativa mentirosa, esta mentira de que Lula defende os pobres, de que Lula defende as minorias, de que a esquerda se preocupa com o social. Não se preocupa, está destruindo o atendimento às pessoas mais necessitadas e mais carentes para manter o esbanjamento da dona Janja, né? Os milhões e milhões de reais para os artistas amigos, para manter os 39 ministérios. Não vamos esquecer desse dia. Uma pesquisa Poder Data, realizada de 14 a 16 de dezembro deste ano, mostra que a avaliação positiva do trabalho de ministros do Supremo Tribunal Federal caiu de 31% para 12% em um período de 2 anos. É a taxa dos que afirmam que o desempenho da corte é bom ou ótimo. As curvas do infográfico que foi divulgado por essa pesquisa evidenciam que os percentuais de avaliação positiva da Suprema Corte registram quedas sequenciais desde o início do ano passado. De lá para cá, houve uma queda de 19 pontos percentuais. Na outra ponta, a taxa dos que acham que o STF faz um trabalho ruim ou péssimo saltou 12 pontos percentuais. Foi de 31% para 43% desde junho do ano passado. Retomou o patamar registrado ao final do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, quando era de 40%. Há ainda 34% da população que avalia a corte como regular. Outros 11% não souberam responder essa pesquisa. Bom, essa pesquisa, Pitoli, mostra que a piora ali, a gradual da percepção dos brasileiros sobre a situação dos ministros do STF, coincide também com a chegada do presidente Lula ao Palácio do Planalto e com as ações da Suprema Corte contra pessoas acusadas de golpe, tanto em atos do 8 de janeiro, quanto mais recentemente aí nesse caso que a gente tem acompanhado, daquele plano para matar o presidente Lula, o vice-presidente Geraldo Alckmin e também o ministro do STF e então presidente do TSE, Alexandre de Moraes. A queda na percepção positiva do desempenho do Supremo também se dá no fim da presidência de Rosa Weber e durante o comando de Roberto Barroso, que assumiu a corte em setembro do ano passado. Durante as duas gestões, o STF tem discutido temas sensíveis, como aborto, drogas, responsabilização de jornais e regulação de big techs. Não dá para a gente achar que tudo isso começou do dia para a noite, que esse movimento do Supremo Tribunal Federal de invadir competência de outros poderes começou do dia para a noite. Eu digo e repito, e aliás, alguns até acham que isso começa antes do impeachment da Dilma. Mas eu prefiro fazer um recorte nessa linha do tempo que nos leva a 2016, quando então o presidente do Supremo Tribunal Federal, ali no Congresso, ali no Senado, o Ricardo Lewandowski, hoje, ministro da Justiça e Segurança Pública, ou seja, continua na ativa, né? Quando o Lewandowski simplesmente pega a Constituição e começa a rasgá-la. E de que forma isso se deu? Só para te lembrar, refrescar a tua memória, no impeachment da Dilma, o Lewandowski vira para a turma ali, né, presidente do Senado, presidente do Congresso, da Câmara, enfim, fala assim, turma, ó, vocês já empicharam. Ou seja, ela já não está mais presidente. Ela não vai continuar o mandato, o Temer vai assumir. Só que vamos fazer o seguinte, vamos deixar a Dilma elegível, né, para 2018, que vai que ela quer ser uma merendeira, né? Eu não sei se serviria para tanto, né? Porque, veja, né, cuidar de algo que, enfim, não vou entrar nesse campo. Mas vamos lá. Lewandowski, naquele momento, fala para a gente assim, turma, ó, em 5 de outubro de 1988 foi promulgada a Constituição, isso não serve para muita coisa, mas por quê? Embora nós, ministros do Supremo, tenhamos o dever de defender a Constituição, embora esse seja o nosso principal motivo de existir, eu estou olhando aqui para a Constituição e estou vendo o seguinte, a Dilma já saiu, né? Ou seja, não vai mais atrapalhar, essa pedra de tropeço não vai mais nos atrapalhar. Vamos deixá-la elegível? Pode ser? Aí ele olha para o lado, Renan Calheiros de um lado,
Eduardo Cunha do outro. E fala assim, pô, os caras estão com o rabo mais sujo que pau de galinheiro. Certo? Certo. Pô, os caras estão sujões aqui. Devem pra gente. Tem uns processinhos aqui nas gavetas. Eu vou olhar, eu vou dar uma piscadela, sabe aquela piscadelinha? Vou olhar, dar uma piscadela e falar assim, e se vocês forem contra, a gente pode começar a tirar os processos da gaveta. Numa nítida ação, como diz Eliane Calmon, a doutora Eliane Calmon foi do STJ, enfim, uma pessoa que merece o nosso absoluto respeito, quando ela disse, ainda nos pingos nos is, nos auros tempos dos pingos nos is, ela disse o seguinte, esses processos, né, contra parlamentares, eles existem e são demorados para que sirvam de instrumento de pressão, de mordaça, de opressão. Então, diante daquilo, o Lewandowski olhou para a turma e falou assim, bom, já entendi, rapaziadinha, aqui quem manda sou eu, porque vocês estão com rabo preso e rabo sujo. Então, a partir de agora, a Constituição já não vale mais nada, porque eu pego um artigo da Constituição, o do impeachment, e falo assim, ó, eu tiro, mas ela continua elegível. Tanto que foi candidata ao Senado em 2018 pelo estado de Minas Gerais, concorrendo com quem? Rodrigo Pacheco. Aí o povo mineiro precisou fazer uma escolha. Ó, Deus do céu, Dilma ou Pacheco? E olha no que deu. E olha no que deu. Para mim, a grande farra começa ali. E começa ali também um processo de implementação, né, de um modelo de gestão do Supremo Tribunal Federal que passa, inclusive, a experimentar o seu poder de polícia com a abertura de inquéritos por ofício e o ordenar de ações e operações da Polícia Federal. Era tudo o que os caras queriam para mandar no Brasil. E hoje, quem manda no Brasil? Aliás, eu digo e repito, por onde passo, e o pessoal fala assim, ai, precisamos tirar o Lula. Sim, precisamos, é claro. O cara está destruindo o Brasil, economicamente, o que vai sobrar desse país? Entendo, perfeito, precisamos tirar sim. Ninguém quer o Lula ali. Aliás, é só a turminha que pega a bandeira do Hamas. Agora, é contra o Lula de fato que a gente está lutando? Contra tudo o que está acontecendo no Brasil dos abusos, no Brasil dos arroubos. É contra o Lula que a gente vai lutar ou contra as decisões inconstitucionais de quem deveria defender a Constituição? Percebe quem é? Percebe contra quem e o que nós estamos lutando? E aí se impõe o Supremo Tribunal Federal legislando, impõe-se as vontades de um Supremo Tribunal Federal que manda prender inocentes, lembrando do dia 9 de janeiro de 2023, quando, diante do QG, da Praça dos Cristais em Brasília, pessoas inocentes foram colocadas dentro de ônibus, desfilaram como animais pelas avenidas de Brasília e foram levados, homens, mulheres, idosos, idosas, crianças, para uma quadra da Polícia Federal em Brasília, todos no mesmo espaço. Quando a população olha, por mais que não seja bolsonarista, por mais que não entenda o que é ser conservador, a população olha e fala assim, não, mas isso não está certo. Isso não está certo. Isso não pode acontecer. Desta forma está errado. Peraí, é o Supremo que está decidindo agora sobre aborto? Peraí, é o Supremo Tribunal Federal que está decidindo sobre drogas? Quantidade de drogas? É o Supremo Tribunal Federal que está decidindo agora sobre algo que deveria defender, que é o artigo 220 da Constituição, que trata de liberdade. É o Supremo que quer acabar com a liberdade de expressão nas redes sociais. E esse número, então, mostra para a gente que nós precisamos continuar a divulgar tudo o que está sendo feito pelo Supremo Tribunal Federal para desidratar ainda mais o prestígio, se é que ainda existe, destes junto à opinião pública. Por quê? Me lembro de uma conversa, um procurador-geral de Justiça do Estado de São Paulo aposentado, quando ele me disse, eu pergunto, falo assim, mas procurador, doutor, me explica como é que esses caras seguem fazendo e com esses absurdos, né, determinando ações, operações inconstitucionais, ordens incumpríveis. O senhor pode me dizer até onde isso vai? Tem como esticar mais essa corda? E ele me diz, já te contei isso aqui. Ele me falou assim, Pitório, enquanto tiver um aplaudindo, na bolha que esses caras vivem, eles vão continuar a esticar a corda. E aí está. O que nós temos hoje é um general, 4 estrelas,
prestigiado e querido como Braga Neto, preso. E já dizem que vai ficar ali durante muito tempo para ver se, enfim, finalmente, graças a Deus, surge uma delação de Braga Neto, que eu duvido, para tentar incriminar o presidente Bolsonaro. Todo mundo já sabe, já entendeu o que está acontecendo. O problema é que a leitura que esses caras que estão ali no Supremo Tribunal fazem é uma leitura de quem vive a bolha, de quem vive alimentando uma mentira com relação ao prestígio e à popularidade da decisão de quem deveria simplesmente passar longe dos holofotes e defender a Constituição. Então, ao meu ver, e fica para mim o seguinte, se eu posso aqui tratar algo do lado dessa informação que me deixa firme no propósito, precisamos continuar a informar o que está acontecendo no Brasil. Precisamos continuar a informar o que acontece no Supremo Tribunal Federal, para que então essa opinião pública se coloque cada vez mais contrária, não à instituição. Nós não somos contra o Supremo Tribunal Federal, mas nós somos contra, hoje, ao que acontece ali dentro e decisões que não devem ser tomadas por uma Suprema Corte. E se já está em 12% e desidrata, porque, veja, cair de 31 para 12... Edson, chama para mim o Wellington, por favor. Cair de 31 para 12 mostra que é uma queda vertiginosa, é uma queda acentuada, e a recuperação disso não se dá do dia para a noite. Em pesquisa, tem um negócio que a gente chama de alguns, cada um dá o seu nome, né? Mas essa curva descendente, essa barriga que se forma, né, do tempo que levou para cair, mostra que se tentar recuperar, isso vai levar tempo, energia. Só que, de um outro lado, tem quem não depende do voto, não depende da aprovação, é vitalício, salário garantido até os 75 anos. Então, amigo, vamos seguir firmes no propósito de mostrar o que acontece. Não tem fake news, não tem mentira, não tem exagero, nada disso. O que tem aqui é a verdade sobre quem deveria defender a Constituição, entretanto, decidiu rasgá-la. Parabéns ao brasileiro que, nessa pesquisa, corajosamente disse: não, eu não aprovo o que está acontecendo hoje ali no Supremo Tribunal Federal. Parabéns ao brasileiro. Se você quer mais conteúdo como esse aqui, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative as notificações. Compartilhe essas notícias bombásticas nas suas redes sociais, assim você estará ajudando o jornalismo de verdade. Deus te abençoe. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos.